Próximo assunto, imagem relacionada na tela, a nova regra da MotoGP iria beneficiar a Suzuki, olha só, né? Chegando à temporada de MotoGP 2023, as coisas pareciam estar melhorando para a Suzuki, 2022, né? Com 2 pilotos rápidos e uma moto revitalizada que prometia ser tão competitiva quanto no ano 2020, quando conquistou o título. E as coisas estavam exatamente em curso, também até que a notícia bombástica chegou em maio passado, de que a Suzuki se retiraria da série no final da temporada. A equipe ficou chocada. Ela saiu em alta com as 2 vitórias do Rins nas últimas 3 corridas do ano, mas mesmo com o aumento tardio, a Suzuki foi apenas a 5ª de 6 na classificação de fabricantes e a 6ª no campeonato de de equipes. Sua campanha final foi principalmente uma história de potencial não realizado, pelo menos em comparação com o otimismo da pré-temporada. Talvez haja uma questão ainda maior para a qual nunca saberemos a resposta. O que teria sido possível para Rins e seu companheiro de equipe John Mir em 2023, enquanto a MotoGP se prepara para uma mudança de regra aparentemente pequena, mas significativa, entrar em vigor? A questão da pressão mínima dos pneus foi levantada pela primeira vez no meio da temporada 2022, quando um gráfico pós-corrida vazou para o jornalista Matt Oxley, mostrando quantos do grid não estavam em conformidade com os valores especificados pelo fabricante de pneus, a Michelin. Introduzido principalmente como uma questão de segurança para garantir que pressões perigosamente baixas, algo que apresenta uma vantagem de desempenho, pelo menos a curto prazo, não provoquem falhas nos pneus, pode ser uma regra, mas ainda não foi aplicado, pois os fabricantes receberam 1 ano para concluir um sistema de monitoramento de pressão dos pneus em funcionamento. A grande variedade de valores exigidos deveu-se aos próprios pneus, mais do que a qualquer coisa que as equipes estivessem deliberadamente fazendo de errado. Sobrecarregados por um enorme avanço nas forças geradas por uma máquina moderna de MotoGP, com dispositivos de altura, de rodagem e extensa aerodinâmica, os pneus tornaram-se excepcionalmente sensíveis às flutuações de pressão, algo que deve ser levado em consideração pelas equipes que montam uma moto. Isso envolve uma aposta inerente, que deve ser feita antes mesmo de uma corrida começar. Espere estar no meio do pelotão e reduza a pressão inicial, sabendo que o calor gerado a seguir nas outras motos aumentará. Mas com o risco de você se encontrar na pista livre e não atingir então a pressão mínima. Como alternativa, se você está largando na frente do grid e está buscando uma fuga limpa, táticas padrão da Yamaha e Suzuki, graças à alta velocidade de curva de seu motor de 4 cilindros em linha, mas fica atolado em uma luta contra as Ducatis, você terá problemas, porque a pressão fica muito alta e você fica efetivamente andando no gelo. Embora o ônus recaísse sobre as equipes para garantir que os pilotos não começassem as corridas com pressões perigosamente baixas, um sistema de monitoramento de controle nunca foi obrigatório antes de 2023, portanto a regra nunca poderia ser introduzida adequadamente. Em vez disso, como havia diferentes sensores e diferentes formas de processar os dados coletados na pista, um sistema poderia mostrar uma pressão muito baixa para um piloto e muito alta para outro, enquanto ambos estavam dentro dos limites legais. Isso vai mudar para essa próxima temporada, porém, como um novo sistema de monitoramento de pressão dos pneus de controle está chegando. Detalhes específicos ainda precisam ser definidos pelos chefes da série, mas parece que, sob a nova regra, qualquer volta única nos treinos de qualificação com temperatura muito baixa será excluída e os pilotos que completarem mais da metade da distância total da corrida abaixo do limite será desclassificado. Então, com isso, como isso afetaria a Suzuki para 2023? Bem, parece que em meio a todos os fabricantes sendo pegos em vários pontos durante 2022 por estarem fora dos valores especificados pela Michelin, Rins e Mir foram os 2 mais consistentes dentro da margem.
Em várias ocasiões, isso prejudicou o desempenho dos dois pilotos, já que os rivais fugiram com pressões mais baixas e tiveram um benefício no tempo de volta. Algumas fontes bem posicionadas dentro do paddock sugerem que outras fábricas que estiveram consistentemente fora dos limites podem perder até 1 segundo por volta em 2023, agora que serão forçados a trabalhar dentro da letra da regra, em vez de cumprir as regras de acordo de cavalheiros do ano passado, que significava que ninguém foi punido. Isso potencialmente poderia ter aberto uma porta para a Suzuki, em particular, prosperar novamente. Isso sempre será hipotético, claro, agora que a Suzuki se afastou do campeonato, mas com as novas regras ainda definidas para entrar em vigor quando a temporada começar em março, pelo menos dará a oportunidade de avaliar o quanto de obstáculos no tempo de volta os outros estão carregando agora. Como já falamos aqui em outra matéria, o detalhe dos pneus é extremamente relevante. Isso aqui é óbvio, né? Se o pneu tá murcho, um pouco murcho, a área de aderência da banda é maior em contato com o solo do que com ele cheio, ficando ovalado, Então, com mais aderência, mais tempo de volta. Já pensou, a Suzuki poderia ser muito... Imagina 1 segundo por volta. Seria muito beneficiada. Só que não, dona Suzuki? Só que não. Não deu, Pra ver como um detalhe pequeno, como os pneus podem fazer toda a diferença. Suzuki andou certinha, como não tinha regra, acabou não sendo beneficiada. Vamos ao chat, já temos nossos espectadores comentando. Você interage e eu trago aqui a informação. Alô, Nilo, Bob, opa! E de repente uma live. É verdade. Como eu não trabalho ainda exclusivamente para o YouTube, gostaria de fazer isso no futuro, quem sabe, Com o seu like aí, com a sua participação, compartilhamento do link, enfim. Quem sabe um dia eu vivo só do canal, aí poderemos ter horários específicos e também mais lives, Apesar que não foi de repente não, já programei ela faz umas 3 horas. Tava aqui programada no canal como que eu iria fazer ela hoje. Certo? Mas valeu, Nilo. Obrigado aí pela sua participação. Vai comentando aí. Vai deixando o like também. Se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações. Assim o canal cresce e você ganha mais e mais conteúdo. Compartilhe nosso link também com seus amigos, grupos de moto aí. Assim o canal cresce mais e mais. Próximo assunto. Mas antes um recadinho. Você que tem preguiça aí de compartilhar, pode ajudar financeiramente também. Nosso Pix está aí na tela. Você pode doar qualquer valor nessa causa em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo, 2 Pix aí, 2 códigos na tela pra você que mora no Brasil e usa Pix. Tá aí uma oportunidade. Imagem na tela. Jonathan Rea. Essa fera aí. Essa matéria anterior dos pneus aí, só aqui que sai, Eu garanto que isso aqui é o maior canal do Brasil sobre moto velocidade. Maior canal do Brasil. Pelo menos em quantidade de informação. Essa matéria da Suzuki aí, duvido você achar em outro site. Duvido. Do Brasil, não.